sido prometido quase 30 dias atrás, mas entraram os outros que eu achei que era pertinente que entrassem na fila antes, e nós o retomamos hoje. É a concepção, percepção, consciência lógica, axiológica e o consentimento. Muito especialmente, eu convidaria a todos nós a voltarmos o nosso olhar dentro de toda a temática que vamos trabalhar hoje, apesar de que ela se encaixa em absolutamente qualquer temática, mas voltarmos para uma questão que ainda, eu diria que assola muito as casas espíritas, os atendimentos espíritas, exatamente a irmãos nossos que vão parar nelas em profundos graus de sofrimento, que é a teoria do obsessor, a teoria da obsessão. E gostaria que hoje nós fizéssemos uma revisão sobre esse tema, sobre essa questão, na medida que formos trabalhando aqui. E vou ler antes um trecho de um texto do irmão Antônio Brino sobre o médium espírita, porque uma vez que todos nós somos médiums e todos nós estamos numa casa espírita, significa que todos nós, seja num grau de dedicação maior ao espiritismo ou num grau de dedicação menor ao espiritismo, todos, só por estarmos aqui, partilhamos do espiritismo. Não é verdade? Ele diz: é importante que o médium espírita compreenda que todos os comportamentos terrenos estão assentados num processo de concepção, percepção, consciência lógica, axiológica e consentimento. Aí eu faço a seguinte pergunta, já entrando para o nosso tema. O que consentimos acreditar, que é o que nós estamos dando crédito a, acreditar é isso, né? Dar crédito. O que consentimos acreditar, fazer fé de ofício, respeita a teoria da evolução, respeita a minha própria evolução, respeita a nossa própria evolução, e nós irmos fazendo uma revisão sobre o valorizar a si mesmo no sentido do acervo de conhecimento que cada um é, da capacidade intuitiva que cada um é, não tem, é. Porque ter nós podemos perder. Mas os valores do espírito, uma vez que a gente alcança, não perde mais. Então a gente não tem, a gente passa a ser. Se somos uma intuição, através da qual irmãos espirituais, encarnados e desencarnados, falam conosco, através do pensamento, e captamos com a intuição, nos orientam, nos instruem, há coisas que nós já temos condições de ouvir, nos indagar. Devo dar crédito a isso que estou ouvindo no século XXI? Ou essa pessoa que está me falando isso, me afirmando, está falando em cima do que foi falado ou escrito lá no século XVII, XVIII, XIX, ou mesmo no século XX, se já estamos no XXI? Porque cada coisa que alguém nos afirma, ele está nos afirmando com a concepção que ele traz, que aquela pessoa traz, essa concepção que ela traz e foi permanecendo, trabalhando nela, permite a ele fazer um nível de percepção
que faz com que, trabalhando essa concepção e essa percepção que ele está ali fazendo valer, ele alcance uma abertura de consciência no lógico, que é as lógicas aqui da nossa cultura da Terra, e axiológica, que é o conjunto de valores que cada um alimenta. Porque nós estamos aí convivendo com um conjunto de valores. No trabalho junto a nossos irmãos, manipular aí é no sentido de estar manuseando, lidando com, fazendo valer esse conjunto de valores morais, o amor, a fé, a caridade, o espírito de justiça, de trabalho, esperança, solidariedade, fraternidade. Isso é o axiológico. Axiológico é conjunto de valores. A lógica, nós temos a lógica matemática, nós temos a lógica da física, nós temos a lógica de como se varre uma casa, como estraga menos essas cadeiras, como lavar uma roupa estragando menos, como administrar a cozinha da nossa casa desperdiçando o mínimo e, portanto, fazendo economia e preservando nossa condição de vida econômica, financeira, etc. São as lógicas. E essas duas grandes frentes estão aí, graças a Deus, o tempo todo, para nós irmos gerenciando. E, na medida que vamos gerenciando a lógica, junto com os valores morais, e moral aí quer dizer defesa da vida, nós vamos nos consentindo fazer ou não fazer alguma coisa. Decidir por isso ou decidir por aquilo. Vamos fazendo um livre-arbítrio, fazendo um exercício de livre-arbítrio, à luz da nossa consciência, efetivamente trabalhando essa chave o tempo todo. Tenho percebido pelas pessoas que não só me param na rua, como no meu trabalho, como aqui, como marcam atendimentos, eu tenho percebido que não está havendo adequadamente uma revisão no que diz respeito à teoria dos obsessores. Isso me dói muito, porque é duro você ver alguém que por questões existenciais, numa dificuldade enorme de se gerenciar numa família, numa mega família humana, numa família biológica, num contexto político, social, econômico, inclusive a política do trabalho, a pessoa com dificuldades de se encaixar efetivamente nessa coisa que chama trabalhar, ir parar num centro espírita e sair de lá com a sentença de que ele tem obsessor. E ele se tornar cada vez mais vítima. Porque como ele não recebe um tratamento adequado, ele próprio não faz com ele um tratamento adequado, que é, em primeiro lugar, uma revisão. E nosso encontro de hoje, em primeiríssima mão, nos perguntarmos o conceito que eu faço de Deus é o mesmo do homem do século XVII? Deus tirano, Deus que pune, Deus que castiga? Deus que me manda encarnar no Vale do Jequitinhonha porque eu errei, porque eu fiz o mal, que eu vou parar no Vale do Jequitinhonha. Mas esse rapaz ali, como não errou, não pisou na bola, aí esse Deus manda, quase pega pelo colarinho: ó, meu filho, você pode ir para o Rio de Janeiro, viu?
segunda maior metrópole do país, com recursos e condições boas. Mas é esse Deus que eu acredito? Estou precisando fazer uma revisão de Deus, uma atualização, porque esse Deus aí era do sistema de crenças do século, de quando Cristo nasceu. Cristo já nos colocou para fazer revisão. Parece que a gente não ouve bem as parábolas dele, se lê não avalia bem, não sei o que acontece. Eu só sei que qualquer um nos põe para acreditar que estamos nas mãos de algo ruim. Só que nós estamos nas mãos de Deus, que é Pai, que é bondade, que é compreensão. E compreensão diz que Deus não quer de nós aquilo que não sabemos fazer. Quer o máximo do que sabemos fazer, quer que façamos. Porque se Ele é bondade, é Pai, é bom, Ele sabe que o que nos alegra, o que nos conforta, o que nos deixa muito feliz, é o sentimento de ter feito o nosso máximo. Nós podemos até não conseguir êxito, o êxito almejado. Eu almejava que ao tomar conta dessa moça, ela fosse conseguir fazer um curso superior, que ela fosse conseguir se encaixar bem no mercado de trabalho, que ela fosse ter uma vida econômica e financeira ajustadinha, não é ser materialista, é conseguir honrar com suas despesas, suas contas. Mas como ela é um espírito, e toda aquela semeadura que nós ali, enquanto família, fomos fazendo, e que ficou semeadinho nela, aquelas sementes estão todas semeadinhas, estão todas aí germinando no tempo dela, vai brotar no tempo dela, vai crescer no tempo dela, vai frutificar no tempo dela. Ela não vai me apresentar esse resultado que eu almejava no início, mas eu vou ver algumas particularidades de crescimento e de organização social nela, e vou descobrir que ela não conseguiu chegar onde eu sonhei, que eu sonhei para ela, algo que estava dentro de mim. Mas eu vou compreendendo como espírito, vou enxergando que cada um faz é o que consegue fazer em termos de lidar com as sementes, que há 2000 anos o nosso mestre já disse que o semeador saiu a semear e que no lugar que ele semeou era pedregulho e a semente até germinou, mas quando veio o sol a pedra esquentou, o pedregulho esquentou, a sementinha secou. Outra semente caiu no meio dos espinheiros e quando a planta que era espinho foi crescendo, foi alastrando ali, enfraqueceu aquela plantinha da semente que eu semeei. A plantinha até ficou lá, mas ficou enfraquecida lá no meio do espinheiro. Que um outro terreno era terra fértil e que a semente deu 100 para uma e que outras deram até mais para cada uma. Se eu olhar para essa parábola, eu já vou compreender, eu vou perceber a coisa e vou dizer, graças a Deus fiz o meu máximo. O que eu podia fazer, o que eu sabia fazer, naquele momento eu fiz. Eu não vou criar uma dissintonia entre mim e ela, porque ela não alcançou o meu alvo, porque eu vou compreender que é o possível dela. Não vai haver ressentimento, não vai haver mágoa, não vai haver angústia,
vai se administrar a situação. E nós duas vamos viver em paz. Não quer dizer que vai bater palma. Não, todos os dias eu vou estar tentando empurrar. Para ir mais, para chegar mais, para alcançar um pouco mais. Mas Deus, numa próxima encarnação dela, vai tirar dela a possibilidade de vir para um meio bom, onde seja ofertado a ela a possibilidade de crescimento, etc, etc. Porque ela, nessa encarnação, não aproveitou. Não, ele sabe que a cada um é dado conforme tem alcançado. Isso também o nosso mestre já nos deixou. Há apenas 2000 anos atrás. Nessa caminhada que nós vamos fazendo, de avaliar as concepções, que é no tempo, não quer dizer que a gente não deixe de ter elementos em nós que estejamos apenas concebendo. Porque se nós falamos em evolução, se o Espiritismo é evolucionista, ele vai estar trabalhando esses diferentes estágios sendo vivenciados simultaneamente e num contínuo. O que hoje, quem sabe a gente só consiga conceber, daqui a pouco tempo, a gente já consegue ter concepção de outros elementos que a gente sequer concebia, já ter avançado para a percepção daqueles elementos que agora a gente só concebia, e em outros elementos a gente já abriu a consciência e já consegue enxergar. E nesse enxergar estão as práticas. Estão as diretrizes para nossas práticas. Pois não. Um exemplo disso, para provar que está falando isso aí, é que antigamente Jesus falava sobre parábolas, porque o povo não conseguia entender, né? Isso. Como hoje. Hoje, o que na época eram parábolas e que várias pessoas, quem sabe, nem conseguissem alcançar o que ele estava dizendo, nós temos condições de hoje perceber o que ele estava dizendo. Ele preparou terreno para alguns, pelo menos, conceberem. Muitos ali já, inclusive, perceberem. E foi preparando terreno para a nossa abertura de consciência. E ele não deixou de trabalhar lógica, ele não deixou de trabalhar consciência lógica e axiológica. Tanto que em algumas partes dos evangelhos vem orientações muito práticas. É coisa ali pro agora, do fazer. Olha, na lógica do que é receber alguém, é melhor que você desça dessa cadeira, vá para sua casa, para que eu possa dormir lá hoje. Não é nessas palavras, mas está lá. Uma pessoa que queria ser tocada pela sua mensagem, que era tido até como meio corrupto, sobe num toco de madeira, que era baixinho, e ele está no meio da multidão, e a pessoa com o maior sacrifício sobe num toco para conseguir enxergá-lo. Ele vê e aponta para ele e diz: você quer tanto me ouvir? Desça do banco, vá para sua casa e prepare para eu ir para lá. Lógica e axiológica. Não dá para eu chegar lá se nem você está lá. Se você não está lá, sequer vai ter um prato, muito menos vai ter um prato de comida.
E há muitos outros relatos ao longo da Bíblia. Nesse processo de irmos nos avaliando e o que ouvimos nos espaços, nós nos perguntarmos: eu devo acreditar nesse Deus que está sendo passado nessa mensagem? E se não conseguirmos nos responder, buscar. Não nos darmos por satisfeitos em informações de um Deus que não é mais para nós no século XXI. Não dá mais para nós imaginarmos que se uma pessoa tem dificuldades homéricas na sua administração de vida aqui, é porque ela foi péssima numa outra encarnação e está purgando a outra encarnação. Nós não temos nem como provar isso. Como nós podemos falar? Se formos evolucionistas de verdade, nós vamos saber que espírito não perde o que alcançou e que aquela pessoa está na caminhada dela, se alcançando. E como a natureza não dá saltos, a evolução não é uma coisa da noite para o dia. E que estamos todos juntos, missionariamente. A questão é que missões, que todos estão no exercício de missões, que até isso a gente sucateou. A gente fala: acho que a minha missão é esse marido, acho que a minha missão é ela, que eu não dou conta de fazer ela chegar onde tem que chegar. Será que ela tem que chegar é onde eu concebi? Ou é onde ela, pelo menos, já se concebe? Que volta para a chave aqui. Ela tem que, além de conceber, se perceber, para alcançar uma consciência lógica e axiológica e se consentir naquele fazer. O fazer de um aceleramento para o estudo, de um aceleramento para o trabalho, para o exercício físico, para ter uma dinâmica que a permita alcançar. Mas esse alcance é pessoal. Quando nós vamos não enxergando essa questão da inteligência dos espíritos, vivendo a sua inteligência, que vai refletir a sua evolução espiritual, isso tudo não é um parâmetrozinho isolado, um eixo limpo e seco aqui que estrutura. Não, é uma complexidade enorme de elementos, de aprendizados, de conjunturas que estão simultaneamente se organizando, se equilibrando para cada evento acontecer, para cada coisa acontecer. E às vezes nós trazemos nessa abertura de consciência, seja a consciência lógica ou axiológica, nós trazemos alguns vieses da consciência que a gente não conseguiu fazer adequadamente a abertura, que nós vamos passar, quem sabe, uma encarnação inteira aqui, fazendo trabalhos inúmeros, no sentido do aprender a ser, para melhorar aquele eixo que a gente não conseguiu ainda ao longo da existência toda, para então conseguir fazer um andamento maior nos outros vieses. Nós vamos encontrar nas nossas relações pessoas que são tecnicamente maravilhosas, mas no afetivo elas estão ali para aprender com todos nós. E tem o contrário, lidaremos com pessoas que afetivamente são maravilhosas, tecnicamente
enormes dificuldades. Aí quando essa pessoa, que tecnicamente lida com enormes dificuldades no seu exercício do processo encarnatório delas aqui, vai parar na nossa mão, nós ainda corremos o risco de dizer para ela que as coisas não andam bem com ela, porque noutra vida ela foi isso, foi aquilo, foi mais aquilo de hoje. E é uma pena fazer isso com alguém. Porque, na verdade, ele está precisando de orientadores. E não quer dizer que nós, quando nos dizemos orientadores e que estamos juntos missionariamente para uns serem orientadores e o tempo todo, ao mesmo tempo que somos orientadores, somos aprendizes uns dos outros. Quando nós falamos de orientadores, não quer dizer que a gente se sente o bom, o sabidinho, o inteligente, o preparado. Não, nós não somos. Mas nós trazemos na nossa bagagem algo que vai às vezes funcionar como um feixinho de luz através do qual aquela pessoa se enxerga melhor. E às vezes, tecnicamente, a gente nem seria a pessoa certa para ajudá-la. Mas a gente traz um olhar que gera nela um equilíbrio com o qual ela começa a se enxergar e dizer: eu preciso, acho que eu preciso mudar minha maneira de ser. Eu preciso passar a ter mais hora certa para dormir, mais hora certa para levantar. Eu preciso gastar mais tempo estudando. Eu preciso organizar meu ambiente de trabalho, de estudo. Eu preciso organizar meu quarto. Ela começa a se estruturar. Não que a gente é o bom, mas na soma, no somatório, formou um feixinho de luz e aquilo a ilumina melhor. Ela se ilumina, ela se orienta melhor. Não quer dizer que antes ela estava nas mãos de espíritos ruins. Ela sempre esteve sob a orientação de Deus. É Deus que é imanência em nós. Nós o tempo todo fazemos com toda a nossa imperfectibilidade, que é a falta de perfeição que há em todos nós, mas sempre em evolução. Somos imperfeitos? Somos. Somos parados no tempo e no espaço? Não. Estamos em evolução. Nesse processo, estamos aí vivendo uma encarnação, é estar aqui na Terra, reencarnado, como oportunidade de aprendizado e de ensinamento, que também é simultâneo. Nós estamos aprendendo e ensinando, aprendendo e ensinando, aprendendo e ensinando. Sem perceber, percebendo ou não, estamos. Nesse processo, nesse movimento, nós o tempo todo estamos fazendo nossas usinagens na bioquímica, que é o corpo físico, o perispírito, que é o corpo do espírito, com o qual ele se vincula ao corpo físico, e o espírito. Essas três grandes unidades formam uma unidade complexa que o tempo todo usina, produz, portanto, processos vibratórios, vibramos, o tempo todo vibrando. Esse processo de vibração nós disponibilizamos na forma de ondas que tem frequências próprias e que é um conjunto de frequência. A onda não é, sim, tem que pegar o de casa, né? Esse aqui, a frequência dele, meu Deus, parece que só tem coisa ruim. Engano nosso.
Significa que ou nós não conseguimos olhar amorosamente para a criatura e dizer assim, eu quero achar as coisas boas dele. Facilmente eu enxerguei aquelas que ele é mais frágil, mas eu vou encontrar. E investir. Investir não quer dizer que a gente vai se aproximar demais, não. Investir em nós, para encontrar o que o outro tem de melhor. Aí nós vamos ver que frequência, que é o que a gente enxerga, assim, pronta entrega, a pessoa entrou ali, olhou aqui para essa criatura, de pronta entrega, ela vê, ela encontra mais rápido, é o que há de mais superficial em mim. Que é o que a gente vai dissipando no tranco do dia a dia aí. Dissipa temor, dissipa insegurança, dissipa uma certa arrogância, dissipa isso, dissipa aquilo. E quando nós vamos investindo em nós, para encontrar o que há de melhor em nós e no outro, nós conseguimos encontrar o que ele traz de bom. Essa frequência fala sobre a afinidade que as pessoas... Agora é que vai chegar lá. Né? Inclusive está aqui, ó, na mesma linha que você sentou de lado. Chega para frente, você vai ver a chave melhor. Aí nessa frequência, que é composta por inúmeros padrões de energia, para dar uma frequência média, é com ela que nós fazemos nossas sintonias ou não sintonias. E com ela mesma é que nós fazemos ressonância. Ressonância é, eu encontrei essa senhora e nós duas fizemos um nível de compatibilidade tão grande e nos tornamos tão afetivas uma com a outra que nossos padrões, quando eu vibro, só de eu vibrar um pensamento em torno dela, ela é capaz de me ligar. Ah, Nádia, eu lembrei tanto de você hoje de manhã, eu até arrepio porque isso acontece tanto. E eu dizer, meu Deus, mas eu fiquei lembrando tanto de você também, Fulana. Você está bem? Ou então também, situações da vida prática. Alguém, às vezes até meio que indefesos, que está morando aqui sozinho, porque situações assim, e entrou em profunda necessidade de alguém acudir, cuidar, e você começa a pensar tanto na pessoa, que por mais que você esteja aturdido de coisas, você é capaz de estar fazendo já duas coisas, e pendurar um telefone no ouvido, e fazendo as duas, ligar para a pessoa e dizer, fulano, estou pensando muito em você, você está bem? Ah, não, eu amanheci acamada, estou desde ontem sem banho, estou sem comer, não tenho ânimo para levantar. Tá bom, fulano, vou levar um caldo aí, vou te arrastar no banheiro, a gente toma um banho, e de tarde, quando eu sair do trabalho, passa aí, te leva um suco, um chá, leva uma erva. É ressonância. Ressona no outro. Nesse processo, nós temos que, inclusive, nos ver efetivamente cristãos, porque esse processo nos faz fazer leituras intuitivas. Quando não somos cristãos, ao invés dessa leitura intuitiva, que levamos, quem sabe, bilhões de anos para aperfeiçoar, ao invés de nós utilizarmos em nosso benefício, enquanto missionários, e em benefício do outro, enquanto irmão necessitado ali, naquele momento, naquele viés específico, nós usamos para denegrir. É olhar para alguém, não fui com a cara dele, só pode ser uma má pessoa.
ao invés de fez essa percepção, meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar essa criatura e ajudar a mim mesma? Inclusive, me ajudar a me posicionar diante dele, para que eu esteja em segurança e ele também em segurança. Porque no momento em que eu percebi que eu fiz uma leitura que está me avisando algo, é para eu ser, acima de tudo, cristão. Cristão. Até isso tenho percebido que não está fluindo bem na comunidade espírita. Gente, eu falo da espírita porque sou espírita, eu tenho que defender o espiritismo, trabalharmos juntos para nos tornarmos efetivamente espíritas. Porque isso não é do espiritismo, isso é da pessoa. A pessoa adentra o portal da casa espírita e não alcança efetivamente os verdadeiros pilares do espiritismo, que é o fruto de uma doutrina, acima de tudo, social, acolhedora, para cuidar, uns cuidarem dos outros e juntos cuidarem do planeta, juntos serem homens cósmicos. Quando não alcançamos essa visão, nós começamos a dizer: pode ser que na outra vida tenha sido meu inimigo. E até isso a gente ouve dos que vêm buscar orientação, ajuda, etc. Quando o espírita tem que ser alguém vocacionado, preparado, todos os dias se qualificando para diminuir a dor social. O grande propósito dos orientadores espirituais é cada um de nós sermos agentes da diminuição da dor social. Se nós enxergamos que há uma diferença de densidade mesmo, é você olhar para alguém e ver que a sua densidade, você está trabalhando e tentando alcançar densidade, por exemplo, na linha de valores morais, da honestidade, do trabalho, da caridade, da proteção do próximo, etc, etc. E o outro está trabalhando densidades contrárias. Ele estabeleceu um sistema de comércio, de venda de elementos que são prejudiciais à saúde. Ele vende informações e movimentos que são prejudiciais ao melhor caráter humano. Aí estabelece uma diferença de densidade. São densidades que estão diametralmente colocadas, elas não estão se unindo. Portanto, a frequência dessas duas pessoas é diferente e nós temos que nos colocar como orientadores e aprendizes. E saber que do polissistema espiritual com relação a nós encarnados é a mesma coisa. Se um espírito já se alcançou, pensar em espírito desencarnado agora, o espírito desencarnado alcançou um patamar de uma iluminação espiritual cuja densidade é completamente diferente da minha, para melhor. Ele se estabelece como meu orientador, o meu instrutor. Se ele não alcançou esse patamar, ele é aprendiz com relação às equipes espirituais desencarnadas que recebem, acolhem, orientam, instruem espíritos desencarnados. E se vier, por exemplo, aqui, ele virá como aprendiz. Ele não vai se manifestar em nenhum de nós e começarmos a rodar aqui na frente dos senhores e falarmos
conversas em desalinho, palavrões, etc. Porque o plano espiritual, o polissistema espiritual, graças a Deus, é ordeiro, está bem ordenado, efetivamente em condições de serem orientadores. A ordem. Os espíritos até se incomodam muito com essa coisa de ficar como se o polissistema espiritual fosse uma desordem que fosse permitido a espíritos que ainda não se alcançaram bem, não se iluminaram o suficiente para fazerem compartilhamentos adequados, produtivos na ordem do bem conosco, estivessem soltos à revelia, fazendo quase que posse dos nossos espaços de sentido. Se alocando em nós e nos colocando para fazer coisas abaixo do que já alcançamos. São disciplinados. São disciplinados e trabalhadores. O irmão Antônio Grino, que ele é mais conciso nas falas e é mais severo. Um dia, numa das aulas, disse para nós: se os senhores pensam que a escola do polissistema espiritual é a desordem que há em algumas escolas dos senhores na Terra, os senhores estão muito enganados com isso. Ele é mais assim, severo. Nós somos trabalhadores, ordeiros, disciplinados, atentos. Não temos essa questão de dormir e cochilar. Não paramos para fazer refeições. Diuturnamente as equipes estão trabalhando. O que acontece na ordem da Terra acontece no consentimento de cada um. E aí os senhores têm que ser pessoas capacitadas, vocacionadas ao bem, o suficiente para, com renúncia, com sacrifício, com dedicação ao próximo, estabelecerem-se como orientadores para ajudar os irmãos que estejam necessitando de ajuda. Aí ele dá os exemplos, né? Uma pessoa que chega à Terra, por exemplo, com disfunções celulares e que perdem os equilíbrios, por exemplo, por uma disfunção neurológica e começa a ter visões, começam a ter surtos, começam a ter comportamentos inadequados. Nós temos que ter uma organização para acudir essa pessoa, orientar, e se há necessidade de um acompanhamento médico, farmacológico, saber somar as duas frentes, a da ciência e da religião, né? O espiritismo é ciência, filosofia, religião. Saber ajudá-la a caminhar para o processo de efetivamente unir essas três grandes frentes, o filosófico, o espiritual e o científico, na situação de médicos, medicamentos, exames, etc. Verificar se ela traz disfunções e problemas emocionais, afetivos, sociais, se unirem em torno de ajudar, sem, de maneira alguma, dizer para ela que há espíritos que estão fazendo aquilo acontecer e que ela está fazendo isso ou aquilo de ruim, é porque é um espírito que está impondo sobre ela a sua vontade. Porque se nós no Espiritismo falamos em livre-arbítrio, nós não podemos afirmar que a pessoa não é efetivamente livre para tomar suas decisões, mas que a pessoa precisa de ajuda. E sabermos sermos essas que dão a mão,
e que sabem buscar ajuda. Necessariamente eu posso não me sentir com competência para auxiliar alguém que aqui chegar, mas eu vou ter que saber buscar ajuda. Seja numa instituição médica, seja orientar para um psicólogo, perguntar para ela na pirâmide de crenças dela, na sua pirâmide de crenças, o que vai bem para você? O que você acolhe bem? Onde é que você se acomoda bem? Onde é que você se sente confortável? Nesse acolhimento, nós vamos juntos ali, e isso em qualquer lugar que qualquer um de nós estiver, ajudando a pessoa a encontrar o seu eu. E nós mesmos estarmos o tempo todo buscando o meu eu, quem eu sou, o que eu acho que eu vim especialmente fazer nessa encarnação, dentre vários pontos importantíssimos da minha caminhada, mas qual é o mote mais forte dessa minha encarnação? E aí nós vamos nos encontrando o eu no tempo, porque quando falamos em encarnação, nós estamos falando de tempo, e no espaço que eu ocupo. Nesse espaço, nós sabemos que existe espaço físico. Ocupa esse espaço aqui. Quais são as funções mais relevantes? Para eu me ocupar mais com elas. E as menos relevantes? Importantíssimas, mas menos relevantes. É relevante, por exemplo, que alguém muito querida minha, que eu não vejo há anos, adentre ali agora por aquela porta, e ao entrar, eu largue o que eu estou fazendo aqui e vou para lá afoitamente cumprimentar. Não é relevante que eu vá. Eu vou ter que fazer um aceno para ela, um gesto de alegria e pedir a Deus que ela possa esperar eu terminar aqui. Porque nesse momento, esse eu, momento já falei o tempo, mas eu falei momento, já falei do tempo. O que eu faço aqui agora, neste espaço. Aí nós vamos encontrar essa coisa maravilhosa que é a presentificação. Eu me presentifico no que eu estou fazendo. E aí nós vamos, nessa presentificação, o tempo todo, encontrando nossas missões. E vamos perceber todos os dias que as missões são processos tão maravilhosos que contemplam todos os outros três parâmetros da caminhada de um espírito o tempo todo, que é a prova. As missões nos permitem provar a nós mesmos e ao outro nossa capacidade de trabalho, nossa resiliência, nossa fé, nossa esperança, nossa força moral. Aí a gente, de vez em quando, espera que força moral é essa que você está mostrando. Levanta, mulher, levanta sua cabeça. Está quase para desanimar. Ué, que isso? Não pode provar para você mesmo que você pode alimentar o seu ânimo diante da vida das pessoas e fazer uma troca maravilhosa com elas. Mas nas missões, nós somos capazes, por exemplo, de fazer nossos processos expiatórios, que é de tirar de dentro de nós as turbidades que estão lá ainda. Trago a missão de acolher a moça. Foi o exemplo inicial. Vai ter dia que eu vou ter que tirar de dentro de mim, como você, porque expiar significa purgar. E purgar significa você, vamos dar um exemplo de uma ordem bem prática, que é, você trabalha como uma caldeira produzindo vapor para uma grande indústria lá, ou pequena, seja lá. Então você vai todos os dias colocando água limpa aqui em cima.
e ela vai oferecendo calor para ela produzir o vapor. E vai ficando os minerais, as poeiras que vieram na água, a sujeirinha, vão ficando ali, incrustando na caldeira, nas paredes e no fundo. Vai chegar um momento que você tem que purgar a caldeira, dar folga à fábrica, ao maquinário que ela alimenta, ou ligar uma outra e injetar água e vapor e fazer com que tudo aquilo saia por um mega registro que há em cima. E nos nossos processos missionários, o tempo todo nós teremos a chance de purgar as turbidades que o Espírito ainda traz. Deu uma raiva isso. Purga, porque pela sua missão você vai ter que continuar. Pode purgar essa raiva. Pode, Nájila, caminhar para um processo de serenidade dentro de você. Porque você vai ter que caminhar nisso. Não vai ter como você fugir, é missão. Faz parte das suas missões. Purgue isso. Amanheci desanimada. Minha filha, levanta, abre a janela, olha para o sol, põe a palma da mão para pegar um sol, energize a mão, energize o calcanhar, energize a panturrilha, se muna de energia, toma um copão de suco verde, dá seus 30 minutos, tome um bom café, joga uma cafeína, levanta a cabeça e vai. Porque a vida te espera com as missões. E mesmo nossas questões kármicas, que cada espírito traz sua dosezinha. Mas olha, essa dosezinha de kármico, também nós temos nos equivocado profundamente, porque karma vem do sânscrito e eles, graças a Deus, trabalham super bem, que é aqueles processos que o Espírito ainda traz no sentido de ter que superá-los dentro das leis cósmicas. Até isso nós já conseguimos subverter. A gente é capaz de dizer que o marido é o karma. A gente é capaz de dizer que uma namorada do filho que a gente porventura não gostar é o karma dele, é o karma nosso. E não é porque tudo aquilo que é numa escolha, está livre ali a escolha, não é karma. Karma é a lei, é assim. A Nájila até então não conseguiu se livrar de uma coisa que chama indolência. É indolente, ainda é um espírito indolente. Reencarnou numa família que ensinou muito bem a trabalhar, reencarnou numa comunidade onde todo mundo tinha que trabalhar muito para viver, para sobreviver mesmo. Ou seja, tudo estava caminhando e encaminhando essa criatura para a diligência. Mas ela traz como espírito um residual de indolência. O indolente, ele acaba sendo pesado ao outro, ele acaba sendo desconfortável, e ela precisa, com esforço, trabalho, renúncia, e se vendo e se vencendo. Porque é lei, karma é lei. Como é lei, não vai ter nenhum dos nós que vai tirar aquilo de mim. Eu tiro de mim, como espírito. Somos nós vencendo a nós mesmos. Marido pode ser a pior coisa do mundo, mas eu escolhi e até vim num país que, graças a Deus, é divorcista.
posso sair deles. Filho é karma? Não. Escolhi ter filho. Quantos anos já desenvolveu anticoncepcional? Quantos anos já está desenvolvido outros preservativos? Eu escolhi receber na minha casa, inclusive na minha casa aqui, corporal, e essa pessoa entrou por frequência. Não foi ninguém que despejou lá no meu ventre. Isso é outra coisa, nós temos que atualizar urgente. Filho, pelo menos o que no momento os espíritos orientadores nos trazem, e está aí a ciência demonstrando, já, graças a Deus, quando nós nos unimos em duas pessoas, formamos um par, seja casal que já vinha namorando há muito tempo, casal que não namorou de jeito nenhum, mas se encontrou ali numa noite qualquer e foi para não sei aonde, e lá fez uma composição sexual para um espírito reencarnar através daquela fecundação que aconteceu. Ele tem que, por frequência, combinar com a frequência que o casal produz. O casal ali, fez a união ali, seja de noitada, seja namoro, seja casamento em briga, seja o que for, seja amoroso ou não. O casal compõe uma frequência, há espíritos já com projetos para reencarnar. Esses espíritos são uma frequência, por sintonia se unem. Ocorreu a fecundação, já ocorre a vinculação daquele espírito àquele embrião, e dali para diante ele passa a gerenciar a reprodução celular para compor o corpo que ele precisa para fazer seu projeto encarnatório. Então essas duas aqui frases são uma pergunta para cada um de nós. O que posso fazer por mim neste momento, no que diz respeito a uma melhor visão de Deus, do mundo, do país que eu vivo, da cultura da qual eu sou parte, do cosmos. Em qualquer que seja a situação, qualquer que seja, estou muito abastada. O que eu posso fazer por mim neste momento para fazer valer o que eu sou, o que eu tenho, o que eu vivo. E a salubridade que busco para mim é a mesma que busco para meus irmãos, que a gente fala tanto em insalubridade, né? Será que falamos de salubridade, que é essa coisa de saudável, de saúde, de equilíbrio, de alegria, de viver? Eu tenho percebido que a gente não está muito bom na nota com respeito à salubridade. Eu tenho percebido uma tendência a gostar de contar coisas ruins e esconder as boas. Ué, mas se eu conto coisa ruim, eu também tenho que contar as boas, né? E a gente vai ter que ser meio que polícia nas nossas famílias. Mas ser polícia de nós mesmos e policiar na nossa família naquilo que for possível. Será que você contar isso, fulano? Coisa chata dessa. Melhor você rezar e ficar quieto, porque a oração é transformadora. Mas será que relatar sem a menor condição de reflexão é bom? É positivo? É o endosso maravilhoso da minha fé em Deus? Aí, se não for, é melhor a gente silenciar. A menos que seja pertinente.
O Rio de Janeiro, então, coitadinho, sofre, né, nas nossas mãos. Como essa cidade sofre. Eu, às vezes, fico com uma vontade enorme de começar a ter uma estrutura para encher uns ônibus aqui, a cada mês, encher o ônibus, levar para passar uns dias no Vale do Jequitinhonha, uma cidade que é deste tamaninho e que acontece muita coisa pior do que aqui por semana. Que é para as pessoas voltarem felizes com a cidade que estão tendo a oportunidade de viver nela. E saber que é a contingência do momento e que é cada um de nós ir fazendo o nosso melhor. Porque trazemos a imanência do Pai em nós. E, sobretudo, sabermos que os espíritos não interferem no nosso livre-arbítrio, a não ser que nós façamos sintonia com eles. Tem que haver sintonia. Para que um espírito muito iluminado seja ouvido por mim, eu tenho que fazer a sintonia. Porque orientando ele vai estar, falando através da minha intuição ele vai estar, mas se eu não fizer sintonia, eu não ouço, eu não capto a informação e processo. Captar nós captamos, mas nós não processamos. Agora, com relação aos espíritos menos iluminados, nós temos que fazer sintonia a ponto de fazer ressonância com eles. É aquele espírito menos iluminado, no sentido de uma iluminação geral de sua consciência, ter aberto mais sua consciência. Ele tem um propósito numa determinada frente de trabalho que é nociva à humanidade, e eu tenho que sintonizar com ele e fazer ressonância. Ele quer aquilo e eu passo também a querer aquilo. Aí nós dois vamos fazer juntos. Mas é a última pergunta do dia. Há ou não há diferença entre fazer junto ou espírito chegar e fazer que eu faça alguma coisa? Entenderam a pergunta? Hã? Fazer junto. Na ressonância você faz junto. E a gente tem que passar a defender as pessoas. Quando elas chegarem dizendo que está com um obsessor, meu filho, você está nas mãos de Deus. Que isso? Porque disseram que na outra vida eu fui isso, fui aquilo, fiz isso, fiz aquilo. Mas olha aqui, você já teve a oportunidade de desencarnar. Ao desencarnar, você fez revisão, passou um bom tempo de escolarização no polissistema espiritual, passou por um bom tempo de trabalho, fez um novo projeto encarnatório, fez novo projeto reencarnatório, já com um novo olhar. E Deus é tão bom que a gente não lembra nada do que fez na cara. Deus é muito bom, nos permite. Só de avaliar isso aqui, a gente já vê que há renovação. E que por mais que eu tenha sido isso ou aquilo, eu já tive tempo para trabalhar, reaprender e colocar novos parâmetros. Não quer dizer daí que isso nos dê o direito de fazer o erro. Não, nós temos que nos posicionarmos em torno do bem e em prol do bem. Mas que vivemos sob a égide de um Deus castigador. Aqui estamos